Então, vamos lá, pessoal. Na aula passada, nós começamos a estudar o recurso de agravo de instrumento. Aí nós aprendemos que o agravo de instrumento, ele é o recurso cabível contra decisões interlocutórias. Nós sabemos que os juízes de primeira instância, eles proferem 3 tipos de decisões. Nós temos os despachos, as decisões interlocutórias e as sentenças. Os despachos, por lei, são irrecorríveis, porque nos despachos não há nenhum cunho decisório, o juiz apenas faz aquilo que a lei determina que ele faça. Então, ele não exerce nenhum juízo de valor, né, nenhum julgamento a respeito da questão. As sentenças, nós já aprendemos que as sentenças são recorríveis através do recurso de apelação. Através da sentença, o juiz vai efetivamente colocar fim ao processo, seja julgando ou não o mérito do pedido. E nós temos ainda, nesse meio, né, desde a petição inicial até a sentença, nós temos as decisões interlocutórias, que são aquelas manifestações do juiz na qual ele se pronuncia a respeito de alguma questão incidente no processo. Normalmente, as decisões interlocutórias, elas desafiam o cabimento de um recurso, só que no Código de Processo Civil atual, o legislador restringiu o cabimento do recurso contra a decisão interlocutória àquelas hipóteses tratadas lá no artigo 1015. Então, hoje, eu só posso recorrer de uma decisão interlocutória através do agravo de instrumento se a decisão se enquadrar em uma dessas situações elencadas no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Se a questão interlocutória não estiver tratada no artigo 1015, ela é recorrível? Mas não através de agravo de instrumento. Aí o que vai acontecer? Aí o legislador estabeleceu que a parte pode recorrer daquela questão quando da interposição de recurso contra a sentença. Então, se a decisão interlocutória se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 1015, a parte deve interpor o agravo de instrumento. Por quê? Se ela não recorrer de imediato, ela perderá a oportunidade de fazê-lo, porque vai ocorrer a chamada preclusão do direito de recorrer. Agora, se a questão não estiver elencada em uma das hipóteses ali do artigo 1015, aí a parte pode deixar o processo correr normalmente. Ao final, depois que o juiz proferir uma sentença, se ainda houver interesse no conhecimento, no julgamento daquela questão interlocutória, a parte poderá levar a sua insurgência ao tribunal. Nós vimos também que o prazo de interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Vimos também que o agravo de instrumento se sujeita ao pagamento de preparo, né? Então, ele se sujeita ao pagamento de custas e, sendo o processo físico, também é necessário o pagamento do chamado porte de retorno, que é a despesa, né, cobrada pelo tribunal para remessa do agravo, do tribunal para a primeira instância. Sendo eletrônicos os autos, não há cobrança de porte de retorno, apenas do pagamento das custas, né, recursais do agravo. A forma de interposição do agravo de instrumento, nós vimos, é por petição escrita, na qual o agravante vai expor ali para o tribunal quais que são, né, as suas razões, os seus motivos pelos quais ele pretende a reforma daquela decisão agravada. É preciso, pessoal, muito cuidado, né, quando se recorre num agravo de instrumento. Por quê?
Muitas das vezes, o processo ainda está na fase inicial, aquele direito, né, que é, vamos dizer assim, o pano de fundo do argumento da parte, ele ainda não foi julgado pelo juiz de primeira instância. Então, assim, ao interpor um agravo, a parte precisa ter foco no que o que ela pretende é a reforma daquela decisão agravada. Então, imagine um agravo de instrumento contra uma decisão que nega um pedido de tutela provisória. Então, eu vou recorrer para quê? Para convencer o tribunal de que aquela decisão do juiz que negou a tutela provisória ela está equivocada. Então, eu preciso mostrar para o tribunal que, naquele caso concreto, existe o fumus boniuris e existe o periculum in mora, que são os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. Se for um agravo, por exemplo, no qual eu esteja pretendendo que o juiz que o tribunal me conceda a gratuidade da justiça, o mérito do processo nem importa se é uma ação de indenização, uma ação de cobrança, uma ação de divórcio. O foco do meu agravo vai ser o quê? Demonstrar para o tribunal que eu preciso, né, que eu preencho os requisitos da hipossuficiência e que eu não tenho condições naquele momento de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do meu sustento. Então, ao recorrer, a parte não pode perder de vista que na sua petição ela precisa trazer ali as razões, os motivos pelos quais ela quer a reforma daquela decisão interlocutória. Às vezes, não tem como, né, recorrer sem falar da questão principal. Mas a questão principal no processo, o mérito, né, o que a parte quer ganhar, não é o foco do agravo. O foco do agravo é a reforma daquela decisão interlocutória. Então, vamos lá. O agravo ele é interposto por petição escrita e endereçada diretamente ao tribunal. Então, enquanto que na apelação, que nós já aprendemos que é o recurso cabível contra a sentença, o recurso é interposto perante o juiz de primeira instância, no caso do agravo de instrumento é diferente. Eu interponho diretamente ao tribunal. Tem que observar os requisitos do artigo 1016, a gente vai lê-lo já, e tem que juntar os documentos previstos no artigo 1017. Além disso, depois de interposto o recurso, a parte recorrente, gente, parte recorrente, deixa eu escrever aqui para vocês. O recorrente, quem interpõe o recurso, chama-se agravante, que a gente vai ter essas terminologias aí no CPC. O recorrido, né, a parte contrária, é o agravado. Ok? Então, olha só. Além disso, depois de interposto o recurso, o agravante, que é a parte recorrente, ele tem que comprovar a interposição do recurso perante o juízo de origem, a fim de permitir o juízo de retratação. O que é isso? Enquanto eu tenho um processo, no caso do agravo de instrumento, eu tenho um processo que está correndo, como exemplo, aqui na comarca de Barbacena, por exemplo, uma ação de cobrança, e nesta ação de cobrança, hipoteticamente, eu requeria ao juiz a concessão da assistência da gratuidade da justiça. E o juiz negou, o juiz não concedeu. Então, desta decisão interlocutória, eu interpus um agravo para o tribunal. Então, eu vou ter o processo, a ação de cobrança na primeira instância, e eu tenho o recurso na segunda instância, que é o agravo de instrumento, para discutir apenas se eu tenho ou não tenho direito à gratuidade da justiça. Então, vejam bem, são duas situações distintas.
O processo está na primeira instância, o recurso está no tribunal. O tribunal não conhece o processo de primeira instância. Então, quando eu interponho o meu recurso, eu preciso juntar alguns documentos para que o tribunal entenda, para que ele compreenda o objeto em discussão. Por isso é que se fala agravo de instrumento, ou também usava-se a terminologia agravo por instrumento. Por quê? Porque eu formo um instrumento junto com a minha petição recursal, eu junto uma série de documentos que vão permitir que o tribunal conheça, tenha conhecimento, né, a respeito daquele direito que está sendo discutido na primeira instância. Embora o foco dele seja julgar o agravo, mas ele precisa entender, ele precisa saber se é uma ação de cobrança, se é uma ação de indenização, se eu vou ter crédito para receber, se o réu foi citado. Então, para isso, eu formo aquele instrumento. E por que eu tenho que comprovar isso para o juiz? Justamente porque, na primeira instância, o juiz nem tem conhecimento de que eu interpus um agravo para o tribunal. Aí, quando eu faço essa comprovação, a lei permite, no agravo de instrumento, o chamado juízo de retratação. O que é o juízo de retratação? É a possibilidade do juiz voltar atrás na sua decisão. Ah, professora, mas isso pode? O juízo de retratação é a regra? Não. Juízo de retratação é exceção, que no agravo de instrumento cabe justamente por conta da provisoriedade das decisões interlocutórias. Então, a lei permite que o juiz, tomando conhecimento ali das razões alegadas pelo agravante, ele possa, convencido daquelas arguições, se retratar e voltar atrás na sua decisão. Então, o juízo de retratação é isso. Por que eu comprovo, então, a interposição do agravo na primeira instância? Exatamente para possibilitar esse juízo de retratação. A gente vai falar dele já já. Vamos ler aqui o artigo que fala da petição e dos documentos. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos: o nome das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Para quê? Porque o tribunal, como eu falei para vocês, ele não conhece o processo de origem. Então, eu preciso informar o nome dos advogados para que ele possa promover os atos necessários, ele possa intimar o agravante através do seu advogado para tomar alguma providência, ou então ele possa intimar o agravado através do seu advogado para apresentar a resposta ao agravo. Então, daí a importância desta informação. É um parágrafo na petição de agravo. Você vai pôr assim: em atendimento ao disposto no artigo 1016, inciso 4, informa o agravante o nome e endereço dos seus advogados, a saber, agravante, fulano de tal, OAB, endereço. Agravado, Beltrano, OAB, endereço. Ah, mas o réu ainda não foi citado, ele não tem advogado. Vou informar isso para o tribunal. Deixo de informar o nome e o endereço do advogado do agravado, haja vista que o mesmo ainda não foi citado e, portanto, não existe procurador constituído. Além desses requisitos, né, a gente não pode esquecer, já comentei com vocês, que no recurso eu tenho que atacar a decisão recorrida. Então, assim, o foco do meu recurso é mostrar para o tribunal por que a decisão precisa ser modificada. Além de preencher esses requisitos, eu preciso juntar os documentos. Aí, esses documentos é que formam o que se chama de instrumento. Quais são esses documentos? Estão lá no 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada,
da certidão da respectiva intimação ou outro documento que comprove a tempestividade. Para quê? Para o tribunal verificar se o agravo foi interposto dentro do prazo, porque se ele não foi interposto dentro do prazo, ele sequer será conhecido. Bem como das procurações outorgadas aos advogados do agravante, do recorrente e do agravado. Para quê? Para que, novamente, repito, para que o tribunal tenha conhecimento de quem são os advogados das partes e possa determinar a intimação dos mesmos para eventuais providências necessárias. Além disso, vai ser instruído com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1, feita por advogado do agravante sob pena de responsabilidade pessoal. Então, é o caso, né? Se o agravado não foi citado, ou se ele foi citado e não constituiu advogado, eu informo isso, né? Faço uma declaração, pode ser na própria petição, sob responsabilidade do advogado. O agravo de instrumento será dirigido facultativamente com outras peças que o agravante refutar úteis. Acompanhará a petição o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Então, a grande novidade que a gente tem, e hoje a gente caminha para isso, né, é que no processo eletrônico não é necessária a juntada desses documentos. Em processos físicos, a gente vai, inclusive, ver que se faltasse algum desses documentos, esses documentos que a lei estabelece como sendo obrigatórios, eles, inclusive, precisam ser autenticados, o advogado precisa declarar a autenticidade dos mesmos. Se faltasse um desses documentos, sob a vigência do Código de Processo Civil anterior, o tribunal nem conheceria do recurso, tá? Então, ele esbarraria ali na falta de um requisito de admissibilidade e nem conheceria do mérito do recurso. O novo CPC mudou o tratamento da questão e ele estabeleceu que, faltando qualquer uma das peças, está aí no parágrafo 3º, faltando qualquer uma das peças ou caso algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. O que é o 932, parágrafo único? Deve o relator conceder o prazo de 5 dias para que a parte regularize a situação. Mas aí, como eu vinha dizendo para vocês, nos processos eletrônicos que a gente caminha, né, para um judiciário 100% online, não há necessidade de juntada desses documentos. Por quê? Quando eu interponho o agravo, hoje, aqui em Minas, pessoal, nós temos duas plataformas distintas, tá? Nós temos o PJE na primeira instância e nós temos um outro sistema utilizado pelo tribunal, que é o TEMES. Aí, o que acontece? Quando eu interponho o meu agravo, eu interponho diretamente na plataforma do tribunal. Mas aí a tecnologia permite, né, que seja dado um comando pelo sistema e aí aquele processo de primeira instância ele seja importado. Então, todas as peças, né, todos os atos que constam do processo de primeira instância vão ser importados e estarão disponíveis para que o tribunal deles conheça. E aí não há necessidade de juntada daqueles documentos. Agora, se o processo ainda for físico, então vamos pensar numa comarca em que os processos ainda não estejam digitalizados, ou não, né, ainda não sejam eletrônicos. Aí o agravo de instrumento vai ser interposto de forma física. Antes da pandemia, isso ainda acontecia com muita frequência. Era obrigatória a juntada desses documentos. Com a pandemia, o que está acontecendo? Mesmo os processos físicos passaram a ser virtualizados.
Na verdade, né, o que é um processo virtualizado? Eles estão sendo digitalizados e disponibilizados na plataforma do PJE. Aí, neste caso, né, de um processo virtualizado, já é possível que a parte interponha o agravo de forma eletrônica, mas aí ela tem que juntar essas peças obrigatórias, tá? Porque não vai conseguir fazer, pelo menos eu acredito que não, essa importação de peças pelo sistema. E aí nós já falamos, né, que na sistemática atual, se faltar algum documento, o tribunal concede o prazo para que o documento seja apresentado. Como que é feito esse protocolo, né? Como que eu interponho o meu agravo diretamente no tribunal? Já falamos, né, que se for eletrônico, eu já uso a plataforma do tribunal e ali faço a inserção do meu agravo. As petições elas são juntadas, né, em formato PDF e, se tiver juntada de algum documento, também. Além dessa possibilidade de eu interpor diretamente pelo online, né? Se for físico, eu tenho as opções de poder levar o recurso pessoalmente até o tribunal. Então, vou lá no Tribunal de Justiça em Belo Horizonte, protocolo meu recurso. Eu posso enviar pelo sistema, antigo sistema de protocolo integrado, que hoje é protocolo postal. O correio faz o protocolo postal, então eu levo o meu agravo no correio, pago a taxa de protocolo postal, tem que preencher um envelope, tudo bonitinho, tem todos os requisitos do protocolo postal no site do Tribunal de Justiça, através de uma portaria. Lembra que eu falei com vocês, né, que quem for atuar no tribunal precisa conhecer o regimento interno e os atos normativos, porque são eles que disciplinam como que isso vai acontecer. Nem toda petição pode ser enviada por protocolo postal, mas o agravo de instrumento é uma das que pode. Também posso fazer a postagem por SEDEX com aviso de recebimento. O que é o aviso de recebimento? Né? O famoso AR, no qual eu pago uma taxa extra para o correio e o correio vai, né, levar esse aviso de recebimento. A pessoa que receber o recurso vai atestar esse recebimento e colocar uma data. A data que vale é a data que eu fiz o protocolo no correio. Então, fui lá no correio, paguei, fiz a postagem, aquela data é que está valendo, né? Mas o comprovante do AR aí é mais uma importante comprovação de que aquele recurso foi recebido no tribunal. Eu também posso fazer a postagem por fax, né? Hoje o fax está em desuso, porque quase ninguém nem mais mantém telefone fixo, e os tribunais estão caminhando para também não utilizar mais do sistema de fax. O Tribunal de Justiça ainda usa, mas assim, comarcas de primeira instância que na nossa região praticamente todas já pararam de usar. Você liga lá, eles falam que o fax está estragado. Qual que era a vantagem do fax? Eu mandava uma petição hoje e eu tinha 5 dias para que o original fosse apresentado no tribunal ou na secretaria. Como agora, né, não está sendo disponibilizado, aí algumas comarcas ou alguns tribunais também dão a opção de eu enviar a petição por e-mail, ao invés de eu enviar por fax. Mas com o processo judicial eletrônico avançando, estas formas diferentes aí, elas têm caído mesmo no desuso. Se for enviado por fax, o parágrafo 4º diz, se o recurso for interposto pelo sistema de transmissão de dados via fax, né, facsímile, as peças devem ser juntadas no momento do protocolo da petição original, para evitar de eu ter que mandar lá 300 folhas por fax, né? Eu tenho o meu agravo e o instrumento é mais 200 folhas. Então, para eu não ter que passar aquilo tudo por fax, a lei previa. Depois que eu apresento, então, o meu agravo no tribunal, eu tenho um prazo de 3 dias para juntar
aquele comprovante de interposição de recurso perante o juiz de primeira instância. Para quê, né, que eu comprovo isso perante o juiz de primeira instância? Já conversamos. Para permitir que o juiz possa exercer o chamado juízo de retratação. Então, gente, é muito vantajoso fazer a apresentação desse recurso, comprovar a interposição desse recurso perante o juiz de primeira instância. Por quê? Porque ele pode se sentir convencido daqueles argumentos da parte e voltar atrás na sua decisão. Aí vocês podem estar se perguntando assim: professora, mas o juiz vai mudar de ideia? Normalmente ele não muda de ideia, porque normalmente ele já tem ali, né, uma pré-concepção, um pré-julgamento daquela questão, ele já examinou, já avaliou e chegou à conclusão dele. Mas, às vezes, gente, ele se equivocou. Às vezes ele não prestou atenção num documento, às vezes ele não prestou atenção num detalhe importante. Então, assim, se fizer o recurso, fizer, né, de uma forma educada, eu falo que a gente nunca deve atacar a autoridade, a gente deve atacar a decisão, né? Então, assim, no que o juiz se equivoca? O juiz se equivoca na interpretação das provas, né? Na interpretação ali das normas, mas não é nada pejorativo a pessoa do juiz, né? Mas sim ao exercício ali da análise especificamente daquele processo, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Eu falo que isso a gente deve adotar para a nossa vida, né? Não é nem só para um recurso, nem só para uma petição, nem só quando for falar com uma autoridade. É quando a gente for falar com qualquer pessoa. A gente deve sempre tomar o cuidado, né? Vamos dizer assim, de provocar ali o mínimo possível, né? Você deve dizer só o estritamente necessário para você corrigir aquela questão que está equivocada, aquela questão que precisa ser melhorada. Então, o excesso ele é sempre prejudicial. Então, quando eu faço um recurso, eu tenho que ter esse cuidado de mostrar para o tribunal no que a decisão está equivocada, no que ela precisa ser modificada, mas sem atacar ali a pessoa física, né? Daquele profissional, daquele magistrado que está por trás daquela decisão. Então, quando eu apresento para o juiz o meu pedido, né, a minha comprovação de interposição do recurso, eu o faço na esperança de que ele, se convencendo daquelas arguições, ele possa se retratar. Se ele não se retratar, não tem problema nenhum, o tribunal vai julgar o agravo. O tribunal ele tem autoridade sobre o juiz, então o que o tribunal decidir vai impor ao juiz de primeira instância. Se o tribunal, se o juiz de primeira instância se retratar, esse fato vai ser comunicado ao tribunal e o tribunal vai julgar prejudicado o conhecimento do agravo. Ou seja, ele vai entender que não há mais necessidade de se julgar aquele agravo, porque já houve a modificação da decisão. É isso que nós temos aí no artigo 1018. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruem o recurso. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o julgamento do agravo. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias a contar da data da interposição do agravo. Então, é um prazo preclusivo, né? Ele interpôs um agravo num processo físico, ele tem 3 dias para comprovar perante o juiz. Aí há quem diga assim, no processo eletrônico não é, então, obrigatória essa comprovação. A literalidade do artigo 1018 nos dá a entender que não é obrigatória no processo eletrônico, mas é extremamente recomendada. Por quê? Justamente para que o juiz possa exercer o juízo de retratação. Porque se eu não comprovar a interposição do agravo, ele não tem como mudar de ideia na sua decisão. E aí não poderá haver a retratação.
o descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º deste artigo, desde que arguido, provado pelo agravado, importará na inadmissibilidade do agravo de instrumento. Então, vejam bem, né? Se a parte não comprovar se a parte não fizer, né, essa comprovação perante o juízo de origem da interposição do agravo, será uma hipótese de não conhecimento do agravo. Embora a lei fale, né, que depende de requerimento do agravante, são unânimes as decisões do Tribunal de Justiça não conhecendo de agravo por falta desta comprovação. Pessoal, até aqui está tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma consideração? Estão por aí? Hoje é sexta-feira, estão sumidinhos. Ótimo, muito bom. Então, vamos lá, pessoal. O que são os efeitos, né? Nós já aprendemos que os recursos, via de regra, eles têm efeito devolutivo, que todo recurso tem, significa que com a interposição do recurso, devolve-se ao tribunal a reapreciação da matéria, e o efeito suspensivo, que significa que a eficácia da decisão pode ser suspensa até julgamento do recurso pelo tribunal. No caso do agravo de instrumento, a lei prevê a possibilidade de, chegando o agravo no tribunal, ele já vai ser logo distribuído a um relator, e o relator poderá ou atribuir efeito suspensivo ou conceder a antecipação da tutela recursal. Qual que é a diferença entre efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal? São terminologias diferentes e institutos diferentes, tá? Quando eu tenho o efeito, quando eu quero o efeito suspensivo, significa que eu quero que o tribunal suspenda a decisão do juiz de primeira instância, que ele deixe, né, que aquela decisão pare de valer até que o tribunal julgue o agravo de instrumento. Esses efeitos são muito importantes, gente. Olha só. Imagine que o juiz de primeira instância concedeu uma liminar para determinar ao município de Barbacena, por exemplo, a realização de um procedimento cirúrgico no prazo de 10 dias. Quando o município de Barbacena, hipoteticamente, tá, gente? Quando o município recorre dessa decisão, ele ingressa com agravo de instrumento, ele precisa de uma providência imediata, porque ele tem uma ordem do juiz mandando ele realizar a cirurgia em 10 dias, mas ele não tem condições de realizar a cirurgia em 10 dias, seja porque não tem dinheiro, seja porque não tem profissional, seja porque a cirurgia é tecnicamente inviável, não vem ao caso aqui o motivo. Mas o que acontece? Quando ele recorre ao tribunal, o que ele vai requerer? Ele vai requerer ao relator a concessão de efeito suspensivo. Para quê? A concessão do efeito suspensivo. Para que ele quer o efeito suspensivo? Para que ele não precise realizar essa cirurgia no prazo de 10 dias, para que possa esperar o tribunal julgar o agravo, e aí, se o tribunal confirmar a decisão do juiz de primeira instância, o município vai ter que se virar e realizar o procedimento. Mas se o tribunal não confirmar, se o tribunal entender que o juiz se equivocou, que aquela decisão deve ser modificada, o efeito suspensivo minimizou, né, vamos dizer assim, os prejuízos causados ao ente público.
Então, quando eu peço o efeito suspensivo, tanto o efeito suspensivo quanto a antecipação da tutela recursal, eles estão ligados a situações de urgência, situações em que eu preciso ali que o relator, né, sozinho, numa decisão monocrática, ele afaste os efeitos daquela decisão ou ele conceda a providência. Então, o efeito suspensivo, eu quero suspender a decisão do juiz de primeira instância. Já a antecipação da tutela recursal é o contrário. Na antecipação da tutela recursal, a parte requereu algo com urgência ao juiz e o juiz negou. Então, a parte não pode esperar o tribunal, até o tribunal julgar o agravo, apesar de ser rápido, o nosso tribunal aqui tem julgado no máximo em 3 meses, mas até o tribunal julgar, aquilo em 3 meses pode já não ser o suficiente. Aí a parte requer a antecipação da tutela recursal. Então, vamos modificar o exemplo. Agora vamos pensar que foi o seguinte, né? O paciente, a pessoa, o cidadão entrou com um pedido requerendo, né, que o juiz determinasse a realização de um procedimento cirúrgico porque ela tem risco de óbito. O juiz negou a realização daquele procedimento, ela recorreu ao tribunal. Aí o que ela vai pedir ao tribunal? Que antecipe a tutela recursal, ou seja, que autorize a realização do procedimento, mesmo antes do tribunal julgar o agravo, porque a questão é de muita urgência. Não pode esperar 1 mês, nem 2 meses, quem dirá 3 meses. Aquilo precisa ser resolvido de imediato. Aí, se o relator entender, né, que estão presentes a plausibilidade do direito, que é o fumus boniuris, e o periculo in mora, que são os requisitos para a concessão de uma tutela de urgência, ele vai conceder a antecipação da tutela recursal. Então, prestem muita atenção nisso, porque os requisitos são diferentes. Todos dois são providências de urgência. Quando eu peço efeito suspensivo, eu quero suspender a eficácia da decisão do juiz até que o tribunal julgue o recurso. Quando eu quero uma antecipação da tutela recursal, eu quero que o tribunal me conceda aquela providência que o juiz de primeira instância negou, porque aquilo é urgente e precisa, desde logo, ser apreciado pelo tribunal. Então, olha só. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do 932, 3 a 5, que são aqueles casos, né, em que o relator não conhece do recurso, ou então que ele dá provimento de plano ou nega provimento de plano, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Depois que o relator faz isso, ele vai determinar o quê? O exercício do contraditório. Como que exerce-se o contraditório em matéria recursal? Ele vai intimar a parte contrária para que ela apresente o quê? As suas contrarrazões, para que ela se manifeste sobre o recurso interposto. É isso que está lá no 1019, inciso 2. Ó. Ordenará a intimação do agravado. Agravado é a parte contrária a quem recorreu, né? Ordenará a intimação do agravado pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, que é o AR, quando ele não tiver procurador constituído, ou pelo diário eletrônico, no caso, ou por carta endereçada ao seu advogado, para que ele responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar as peças que entender necessária ao julgamento do recurso. As contrarrazões, eu já falei com vocês que é a peça mais fácil que se tem de fazer, né? Nas contrarrazões, o que o agravado vai dizer, né? O porquê que a decisão deve ser mantida, que a decisão que o juiz acertou, né? Que não seria o caso ali de modificação.
Qual que é o procedimento depois disso? Depois que o relator determina a intimação do agravado para ele apresentar suas contrarrazões, o que vai acontecer? Ele vai, estando, né, o processo em ordem, já tendo passado pelo crivo ali da admissibilidade, ele vai requerer que seja o processo incluído em um dia para julgamento. Aí, neste dia previamente estabelecido, vão comparecer o relator e mais 2 vogais, e aqueles 3 desembargadores irão julgar o agravo. Ah, professora, mas ele já não concedeu a antecipação de tutela ou já não concedeu o efeito suspensivo? Essas são medidas provisórias, são medidas de urgência, que ele determina só para afastar aquela situação de perigo. Depois ela precisa ser confirmada pelo tribunal. Agora, nós vimos que se o relator, né, ele entender que aquele direito da parte, ele é um direito já comprovado, que ele é um direito assim que já está de acordo com o que vem decidindo o tribunal, aí o que o relator poderia fazer? De plano, dar provimento ao recurso ou negar provimento ao recurso. Mas se ele não se sentir ali convencido o suficiente, né, se não for uma questão unânime no tribunal, ele vai submeter ao julgamento. Então, olha só, recebido o agravo, o relator primeiro verifica a presença dos requisitos de admissibilidade. Depois, ele vai verificar se é ou não é o caso de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Depois, ele manda intimar a parte contrária para apresentar as suas contrarrazões e vai determinar também, se for o caso, para ouvir o Ministério Público. O Ministério Público, ele é ouvido daqueles casos, né, que você tem ali um interesse de um menor ou de um incapaz, né, envolvido. Depois, cumpridas essas diligências, ele vai determinar seja o processo incluído em sessão de julgamento. É isso que está escrito aí no 1020. Ó. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Ou seja, né? Aí ele coloca aquele processo para ser julgado pelo colegiado e o que o colegiado decidir vai prevalecer em relação à decisão do juiz de primeira instância. Pessoal, dúvidas? Hoje vocês estão muito